Então, para compor a mesa aqui, essa primeira mesa, a gente vai chamar nosso companheiro Nilton Travesso. A segunda pessoa, que é o Lino Rogers. Então a palavra está com o nosso companheiro Lino Rogers. Não, o que eu posso falar em relação à ocupação de espaços, eu estou no Brasil há aproximadamente 30 anos. Quando cheguei ao Brasil havia um efervescente teatro engajado, digamos assim, né? Era um teatro de engajamento em todos os sentidos e em todas as áreas de produção desse teatro, desde a produção, a formação de los atores, os textos, e havia um movimento teatral muito forte, engajado, falando dos problemas nacionais. As principais técnicas eram nacionais. Me lembro de Augusto Boal, como se llama, e o Teatro de Arena, desenvolvendo técnicas muito brasileiras em relação à formação do ator, criando-se textos brasileiros com a problemática e a realidade brasileira. Estou falando da década del 80, e também esses grupos de alguma forma tinham uma independência de los espaços oficiais, tinham seus próprios espaços, não? Podemos citar Arena, podemos citar, como se chama, Cecelso, podemos citar vários outros grupos que tinham seus próprios espaços e dependiam muito pouco da estrutura de espaço oficiais ou, como se chama, particulares. Nesse contexto, falar de espaços oficiais, falar de espaços particulares, como se chamam, em estes últimos 15 anos, que é onde surge a proposta de Pombas Urbanas, como se chama, essa questão está diluída, essa questão está, como se chama, acabada com a repressão, com a AI-15, com a AI-5, né? Acabada, e, como se chama, começam a surgir uma série de grupos, um movimento de grupos ligados à comunidade, não? Que não precisam de los espaços oficiais, nem precisam de los espaços específicos para a produção artística. Então, de teatro, começam a fazer teatro em galpones, em quintais, em parques, em salas de reunião, em muitos lugares. E nós, como grupo, nascimos nesse contexto, sem muita dependência de los organismos oficiais e de los organismos particulares que dão esta infraestrutura para que os grupos puedan fazer suas experiências. O Pombas Urbanas é um grupo que surge nesse contexto e surge independente em todos os sentidos, né? Independente de, como se chama, de los organismos públicos, de las verbas públicas, independiente de los espacios para hacer teatro, independiente sin compromisos con ninguna lenguaje teatral existente en el momento, sin compromisos con una dramaturgia que en el momento se hacía, independiente de eso, ¿no? Surge en la periferia, porque nosotros no somos los únicos. Existía en aquel momento, en la década del 70, comienzos de la década del 80,
uma noção muito grande de produzir arte nas comunidades e nas comunidades periféricas, não? Então, nós não somos os únicos. Em essa época, poderíamos falar de Frateschi, que hoje está na secretaria, podemos falar de Dulce Muniz, podemos falar de Márcio Tadeu, podemos falar de muita gente que estava trabalhando na periferia e fazia suas experiências com jovens que não tinham nenhuma relação com o teatro. Em teatro oficial, o teatro, como se chama, amador, não tinham, eram experiências muito particulares. E nós, como se chama, teníamos o propósito de trabalhar com esse jovem que surgia assim com um conhecimento que saía a partir de suas necessidades mais objetivas de sobrevivência, né? Então, um jovem que carregava com ele um conhecimento a partir de sua prática de vida, que a la vez desenhava, lapidava seus gestos, sua expressão, seu movimento, como se chama, curtiam um rock pesado, surgimento do mixagem das danças, comienza el hip hop y todo eso que hoy está, como se llama, formando el espacio de la periferia. Todos esos lenguajes surgen y este joven se integra a esos lenguajes, se integra a esas expresiones artísticas y, como se llama, prepara su cuerpo en ese contexto. Danza muy bien, tem la capoeira de por medio, ¿no? Un espacio de mucha participación del joven de periferia en la capoeira, tem las escolas de samba, tem, como se llama, grupos de música, muitos grupos de música, muitos pichadores, não? Começa a surgir todo isso e este jovem tem uma forma de expressar-se muito diversificada, desde a dança a la pintura com las pichazones e isso que vimos. É um jovem nutrido de muitas condições e que não precisa espaços públicos e espaços privados para expressar-se. Se expressa na rua, se expressa em los espaços que encontra para desenvolver seu trabalho, não? El Pombas pertenece a esse momento de la vida cultural, que podemos dizer vida cultural de la periferia. E aqui já entramos em uma separação, vida cultural de la periferia e vida cultural do centro.